31 de maio de 2020 e este é o episódio 93 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo, como sempre, está o grande Tiago Carrondo. Olá, Tiago. Olá, Diogo, cada vez grande. Gostei da parte do grande, sabes? Eu sinto que eu estou cada vez maior, não tanto em presença ou em inteligência, mas mesmo em volumetria. Esta história de estar em casa e com a história da abertura dos ginásios, e tudo bem, ainda bem que legalmente eles podem abrir, mas eu ainda não me sinto confiante o suficiente e eu até gosto de me sentir em forma, mas continuo a frenar essa minha necessidade de me pôr em forma pela falta, pelo menos no meu entendimento, de condições de segurança que nós ainda temos perante esta ameaça global. Mas sim, mas é sempre bonito ouvir dizer da tua boca o grande Tiago. Podes dizer outra vez, Diogo, se quiseres, que é só para eu ficar aqui no aquele... O grande Tiago Carrondo. Porra, agora tremi, caramba. Podemos passar 57 minutos a dizer isso, eu não importo. Por mim, estou na boa. Eu acho que os ouvintes não iam gostar. Era um bocado repetitivo, eu compreendo. Era. A 57 minutos, não sei, mas 55 talvez. Mas pronto, e então, Diogo, como é que foi a tua semana? Conta-nos. Olha, a minha semana foi uma semana diferente, porque fizemos um encontro mensal da comunidade Ubuntu Portugal. É verídico. Sim, e embora não seja uma estreia inédita, ainda é assim uma situação estranha ser um encontro online e não um encontro presencial, mas eu acho que correu muito bem. Concordas, Tiago? Concordo. Aliás, eu estive presente no primeiro encontro online, no mês passado, estive presente neste encontro também, foi bastante positivo. E nós tivemos pessoas interessadas, pessoas que fizeram aquilo que era suposto, ou seja, que se inscreveram na plataforma Launchpad, que fizeram a sua iniciação, digamos que, e reuniram e obrigaram-nos também a nós, pelo menos eu fiz a compilação dos links mais importantes para as pessoas que querem ou que querem estar informadas ou que querem colaborar com a comunidade. Portanto, e serviu também para que fosse feita, à medida que a sessão ia andando, foi feita uma compilação dos links mais importantes e dos sítios onde as pessoas têm que ou ir procurar informação, ou se registar, ou seja lá o que for. Portanto, acho que foi bastante positivo e foi uma coisa que também permitiu que é uma coisa que às vezes acontece, não é que eu seja contra isso, antes pelo contrário, até porque ninguém me obriga, mas quando tu estás e quando fazes encontros presenciais, é muito fácil de que os encontros se arrastem noite dentro. Eu lembro-me de sair do Saluno várias vezes às 2 da manhã, 2:30. O Saluno fecha antes, mas depois nós ficamos à porta a terminar as conversas e depois terminamos a conversa, começamos outra, terminamos. E esta questão do online, quer se queira, quer não, faz-me lembrar um bocadinho aquela transição, não sei se tu te recordas, quando nós começámos, ou pelo menos começou a haver uma utilização massiva do telemóvel, e só que tinha um problema o telemóvel, que era as chamadas telefónicas para telemóvel e de telemóvel eram caríssimas, não era só que se pagava, eram caríssimas, e então as pessoas ligavam para o telemóvel a despachar. Olá, está onde? E acabavam a chamada num instante. Eu ainda faço isso. Mas só porque eu detesto falar ao telefone. Pronto, isso é um problema, és antissocial, isso é outra questão, mas a gente tens que ouvir um podcast que é o Terapia Social, pode ser que mas adiante, vamos avançar, que eu não quero estar aqui a fazer publicidade à concorrência, apesar de eu fazer parte dela, mas isto para dizer que os encontros online fazem lembrar um bocadinho esta transição, ou seja, tu encontras-te online, tu tens para tratar de uma forma extremamente eficaz e produtiva, e quando está tudo despachadinho, pronto, então meus amigos, até uma próxima e vamos todos à nossa vida. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Portanto, estava o nosso, eu acho que ele é o nosso ouvinte também, eu espero que sim, o Luís, a perguntar se no dia a seguir, portanto ele esteve numa parte do encontro, mas depois não ficou até ao final, e estava a perguntar até que horas é que nós tivemos reunidos, não é? Encontrados, aquilo é um encontro, até que horas é que tivemos encontrados, e foi cerca de 11 horas, 11:30, para aí, portanto dá perfeitamente para nos deitarmos uma hora ainda decente e enfrentar o dia de trabalho que é o dia seguinte.
Portanto, eu acho que foi bastante positivo. Sim, concordo com isso. Aliás, houve bastante participação. Participaram umas 20 pessoas. Sim, mais ou menos. Mais ou menos. E eu vi muito entusiasmo e gostei muito disso, que foi fixe. Depois de salientar, e como extras, nós temos também, saiu desse encontro a data do encontro seguinte, que é uma coisa que se fala, pelo menos nos encontros quando eram presenciais, tentava-se sempre isso, ou seja, havia sempre alguém que na mesa dizia, então e quando é que era o mês que vem? E nós tentávamos abrir o calendário e tentávamos marcar, mas eu posso dizer que em 5 anos raras vezes foram, eu estou a dizer raras vezes porque acho que estou a ser simpático, porque acho que nunca foi marcado à mesa do Saloon. E até isso foi eficaz, portanto nós saímos do encontro passado já com a data do próximo e com um tema para o próximo encontro, que será online também, portanto, e ninguém espera que nos próximos 30 dias, menos um bocadinho, que a situação se inverta drasticamente para que nós possamos encontrar-nos presencialmente e em segurança no sítio habitual, portanto, será online também, e temos já uma data que eu não a tenho aqui registada, mas é dia 25. Exato, acho que é dia 25, sim. É dia 25 e o tema será específico, será de uma continuidade deste encontro também, por isso é que também ficou logo marcado, que é sobre traduções, especificamente sobre traduzir o Ubuntu, como é que se traduz o Ubuntu, ou e agora fazendo aqui um bocado um plágio aos nossos amigos, nossos hermanos, e outras ervas, portanto eu estive já aqui a preparar também algumas traduções que não são específicas do Ubuntu e que ainda assim são também bastante significativas, pelo menos para a maior parte das pessoas que estiveram no encontro passado. Portanto, pessoas que estiveram já estão garantidas que certamente estarão, mas pessoas que estão a ouvir isto e ficaram com pena depois desta descrição de não ter estado no encontro online, reservem já na vossa agenda o próximo dia 25 de junho às 21 horas, num endereço que já está publicado, eu acho que em todo lado. Eu na altura disse que não, mas depois acabámos por abrir logo tudo, abrimos logo o Meetup, Facebook, Loco. Portanto, é só reservarem a noite do dia 25 de junho, a partir das 21, e venham traduzir connosco. Será isso o mote. É claro que não estamos à espera que saibam já como fazer isso, mas o que nós vamos fazer é explicar-vos o que têm que fazer, que é relativamente simples, e depois todos juntos vamos traduzir coisas. Brilhante, Diogo. Eu não te teria dito melhor. Olha, muito brilhante, digo eu, porque estou cheio aqui de luzes à volta, como tu não consegues ver, porque hoje nós estamos a fazer streaming de vídeo, infelizmente. Voltámos a 1990. Eu ia assinar-te à frente da webcam, mas não ia resultar em nada porque não ias conseguir ver. Eu estou a imaginar. Então, olha, na minha mão esquerda estou a segurar o meu OnePlus One. Olha. Porque consegui. O meu não, um dos meus OnePlus One, porque consegui ressuscitar o OnePlus One que estava, pensava eu, falecido, e afinal ele estava só num estado muito profundo de hibernação. Porque eu ainda não contei esta parte, mas eu conto. O que aconteceu foi que eu deixei a bateria acabar. E normalmente quando a bateria acaba, e acaba mesmo, que se tentaram ligar o OnePlus One para carregar, sim. Ele diz que ele precisa de carregar um bocadinho antes de poder de facto ser ligado. Ok. E eu fiz isso na altura, e só que ele, em vez de carregar, parece que descarregou ainda mais. Isso é o que me acontece com o Fairphone, sabes? O Fairphone, quando descarrega completamente, e comigo acontece várias vezes, porque eu abandono na secretária e esqueço-me dele, e quando vou pegar-lhe e ligo à corrente, ele fica 3 ou 4 vezes a fazer uma espécie de um reboot, ele vibra, uma espécie de tentar arrancar, mas não consegue, porque está mesmo a zeros de bateria. Pelo menos essa é a minha interpretação. É isso mesmo. Depois estabiliza e começa então a carregar, e só a partir daí é que a coisa acontece. Exatamente. Já reparei que se tu carregares numa porta USB, desculpa interromper-te, Diogo, mas se carregares numa porta USB que tenha pouca intensidade, ele faz isso mais vezes. Se lhe des um carregador em condições, ele faz isso 1 ou 2 vezes e depois a partir daí começa logo a carregar. Portanto, não sei se isso também já tinhas chegado a essa conclusão ou se é uma boa dica para ti. Mas como é que foi essa a minha não sei bem, não creio que tenha sido esse o caso, porque eu liguei a tomadas de 2 amperes, portanto
são das que eu tenho das mais poderosas, e cheguei a deixá-lo ligado depois daquilo mais de um dia. Ligado, quer dizer, a tentar carregar, e o gajo não deu sinal de vida. Até que um dia trouxe-o aqui para o escritório, já a olhar muito para ele e tal, assim à volta, à procura, como é que se eu posso. Ameaçaste com o martelo? Não. Não sei, só procura de como é que eu iria poder abrir isto sem o danificar. E pensei assim: antes de me meter nessa aventura, vou tentar carregá-lo de novo. E tentei, e dessa vez apareceu a mensagem: não lhe mexo mais. Eu deixei estar a carregar e ele acabou por carregar mesmo e voltou de facto à vida. A impressão é que a duração da bateria está um bocadinho afetada, mas ainda tenho que confirmar isso. Entretanto, como estava sem daily driver, tinha pegado no meu Meizu Pro, aliás, Meizu MX4, e resolvi meter-lhe o cartão, o SIM, e usá-lo como daily driver. Só que como eu sou muito azelha, ao tentar meter o cartão... Partiste o quê? Não parti nada. O cartão era uns micrómetros, ou coisa assim mais grosso do que ele gostava. E então pensei... o cartão é mais grosso ou os teus dedos é que têm um pouco jeito? Uns microns menos jeito do que... Não. Era preciso forçar aquilo um bocadinho mais... a fazer um bocadinho mais de força, e não queria fazer força, que é sempre a minha política com equipamento eletrónico, é não fazer força. E então pensei: se calhar estou a tentar meter o cartão de dimensão errada. Tiro a parte, em vez de ser um SIM, passei para um micro SIM, e não é que funcionou? Não é que não funcionou, porque de facto era mesmo SIM e não micro SIM. Só que aconteceu é que o cartão ficou lá preso dentro, eu não o conseguia tirar. Tentei com vários instrumentos puxá-lo para fora e não consegui. Então tive que abrir o MX4 e consegui fazer isso porque o Marius Gripsgard ensinou-me como é que se abriu um telemóvel. Se lembrarem do episódio da review da Fosdam do ano passado, eu falei de como o Marius Gripsgard abriu o meu Meizu Pro 5 e como utilizou cartões de crédito e afins para o abrir, e eu observei muito aquela técnica toda do Marius Gripsgard, e graças a isso ia ter também uma um conjunto de chaves apropriado para isto. Consegui abrir e desmontar e montar o telemóvel e sem o ter danificado, e continuar a funcionar. Isso é sempre positivo. Quando tu abres, fechas e fica a funcionar, é sempre positivo. E não sobrou parafusos, que é o costume. Está bem. Então, e mais? Deixa-me começar. Eu tenho aqui tanta coisa para dizer, e tu tens aqui tanta coisa. Só para avisar a malta que começou a ouvir isto agora: gente, desenganem-se. Isto hoje é sobre a nossa vida, ok? Portanto, isto não é. É sobre a nossa vida digital, vá. Mais nada. Mas pronto, olha, deixa-me começar pelas minhas aventuras e desventuras. E eu vou começar por um projeto que eu tinha já há não sei quanto tempo e que estava embargado, e que neste momento já posso falar sobre ele porque está terminado, efetivamente. Eu estou até a pensar, porque ainda não consegui, era suposto fazê-lo durante a tarde de hoje, mas optei por fazer outras coisas. Mas pelo menos o projeto terminou, que é... Eu tinha um site pessoal onde, por acaso, eu dava-lhe muito pouco amor, portanto eu escrevi e eu estive a revisitar alguns dos meus posts escritos em 2012, pelo menos o mais antigo datava de 2012, e de 2012 até 2020 eu tenho para aí 40 artigos escritos, acho que nem isso, não chega a 40. Tens mais que eu. Pronto, mas ainda assim eu quando entro num projeto gosto de fazer, ou seja, ou é para fazer bem feito, ou então mais vale estar quieto, mas neste caso não era de facto isso. Agora, eu aproveitei o facto de, na altura, e isto tem que ver com o momento da minha vida em que eu tinha que dizer a mesma coisa a muita gente em alturas diferentes, e então usava um bocado o meu site para escrever essas coisas, e então servia para aquelas pessoas a quem eu tinha que falar e para outras
pessoas que usassem a internet e que pesquisassem igual. Portanto, eu lembro-me de artigos que eu escrevi sobre, por exemplo, fazer reset à password MySQL até uma altura, e agora tenho os frescos porque estive a migrá-los, portanto, como uma altura em que a malta que usava Windows tinha um vírus que era o vírus da polícia, que era aparecia-te uma imagem a dizer que a polícia não sei o quê, e tinhas que pagar para a polícia desbloquear o computador, uma coisa deste género. Houve 4 ou 5 publicações, até na altura, quando ainda não havia uma forma simpática de fazê-lo, com um dos meus gists mais populares, que era o de sincronizar CalDAV e CardDAV em Ubuntu Phone. Eu na altura fiz um script para facilitar isso, ou seja, aquilo que metias 4 ou 5 variáveis em cima, corrias o script no Ubuntu Phone e a magia acontecia. Esse tipo de artigos, não esquecendo aqueles, e para mim foram muito especiais, os artigos que antecederam o lançamento do Ubuntu Phone, ou seja, quando na semana ou nos 15 dias anteriores, acho que foram 15 dias anteriores ao lançamento do Ubuntu Phone, nós o grupo de insiders, ia recebendo informações a conta-gotas, portanto todos os dias recebias sobre os scopes, sobre não me lembro de todos agora, as características do hardware, sobre, portanto, uma série de informações. Portanto, foram 5 ou 6 artigos que eu escrevi, em que basicamente aquilo que eu fazia era, e disciplinei-me durante esse período, eu disciplinei-me para receber a informação, tratá-la, traduzir algumas partes, outras escrevi mesmo aquilo que seria a minha opinião, ainda sem nunca ter visto um Ubuntu Phone à frente. Portanto, o que é interessante, algumas daquelas coisas têm escritas pataquadas à data de hoje. Lembro-me de ter escrito um artigo a elogiar as grandes funcionalidades e características do WhatsApp. Eu tentei, quando fiz a migração dos artigos, portanto, isto para dizer o quê? Portanto, estamos aqui a andar às voltas, mas o que eu fiz foi, basicamente, migrei o site que eu tinha em WordPress para um dos populares, cada vez mais populares, motores de geradores, é mais isso, de sites estáticos, e eu escolhi, andei a fazer umas tentativas com o Jekyll, mas optei por Hugo, não por nenhuma razão em particular, mas pura e simplesmente porque resultou. Ou seja, eu andei 3 ou 4 meses de volta do Jekyll, sem muito empenho, é verdade, e a coisa não se dava e estava longe de estar concluída. Eu com o Hugo, eu diria 2 dias, arrumei a casa toda, e depois tive para aí mais meia dúzia de horas a fazer esta parte da migração e afinação de links e de imagens. Eu tinha algumas imagens para as quais não tinha licença para publicar, portanto eu estive a tentar corrigir essas situações também, e foi isso que me deu mais algum trabalho. E posso dizer-te, Diogo, que de facto houve algumas coisas que eu li, porque estive a reler tudo aquilo que escrevi neste processo de migração, e houve algumas coisas que me deixaram até um bocadinho envergonhado, então, mas que, lá está, fizeram sentido na altura, mas por outro lado é uma forma histórica também de tu analisares aquilo que é a evolução. E eu sou fã de uma expressão que é: só os burros é que não mudam de opinião. E acho que aquilo é um bocado isso também. Portanto, eu numa primeira fase achei que iria retirar parte daqueles artigos porque já não faziam sentido nesta altura, e de facto não fazem sentido. Por outro lado, por razões históricas, eu acho que eles devem ficar. E houve apenas um artigo que eu decidi não republicar, ou seja, quando migrei, eliminei-o, não porque fosse ridículo, mas porque achei que era claramente desenquadrado. Eu não vou dizer qual é, para não criar aqui expectativas, mas houve apenas um. Todos os outros podem ser consultados neste momento num motor HTML estático, para quem está a consultar, e a única coisa, aliás, não muda nada. Alguém que pesquisa, eu fiz, portanto, esta tarefa dividiu-se, eu por isso é que eu quero documentar, dividi-se em várias partes. Uma parte que foi efetivamente pôr o motor UGA a funcionar, a outra parte que foi migrar os conteúdos para o novo site, e a terceira que tem a ver com as referências que já existem. Portanto, a brincar, eu tenho aquele site há 8 anos, e de repente tu ires parar a resultados de pesquisas em motores de busca e ires parar um site que já não funciona, eu gostaria de evitar. E a forma que eu arranjei para evitar isso foi efetivamente fazer uma lista, até porque não são assim tantos artigos quanto isso. Fiz uma lista dos artigos que tenho, e o que eu fiz foi redirects para o artigo novo, ou seja, é a vantagem de não teres 5 ou 6 mil artigos, e foi basicamente isso que eu fiz. Portanto, importei os conteúdos, afinei, melhorei um bocadinho, troquei efetivamente algumas imagens, eliminei alguns links para software que já não existe e coisas de género, mas não muito, tentei não adulterar
alterar muito aquilo que foi escrito na altura, e depois fiz o redirecionamento dos endereços que eram atuais para os novos endereços. Portanto, pessoas a quem eu enviei links ou pessoas que encontram resultados de pesquisa são facilmente encaminhadas para o novo site. E basicamente isto foi isso que me teve a ocupar. E diz-me uma coisa, o Hugo, como site manager, tem tanta latência como tinha o Hugo jogo interativo jogado via telefone na televisão? Não faço a mais pequena ideia, porque eu acho que nunca joguei esse jogo interativo jogado pela televisão. Mas nunca viste um episódio? Epá, acho que não. É, não faço puto, agora estás-me então, se eu disser, não faço ideia. Agora, se eu disser é tramado, mas este post está terminado, não é uma piada que tu vais compreender. De todo, não. Eu estou a tentar aqui acompanhar a conversa para não te quebrar o barato, mas não estou completamente a lesto para isso. Portanto, não faço a mais pequena ideia. Eu aqui este tempo todo a preparar uma piada sobre o Hugo. Mas e aprecio quando tu preparas piadas, Diogo. A sério que aprecio e acho que faz falta tu preparares mais piadas. Mas não faço puto de ideia do que é isso. Não faço muito mesmo. Bem. Tens de pesquisar. Vou fazer isso, e tu certamente que vais incluir links para isso nas notas do episódio. Ok, e mais aventuras? Mas tenho mais. Olha, esta semana foi bastante, pelo menos do meu lado, foi bastante produtiva. Tenho a salientar também que continuam, aliás, isto tem que ver, não é bem uma continuação, mas apesar dos trabalhos da Ubucon Europe terem terminado e foi anunciado aqui quando é que foi a última parte, não é? Aquela parte mais chata, burocrática, nós usámos alguma infraestrutura, nomeadamente em termos de gestão de e-mails e de gestão de participações ou de inscrições de oradores, os populares call for papers, não é? Portanto, as submissões de apresentações. Essa plataforma foi levantada na altura e foi levantada já com o propósito de depois poder ser reutilizada, até porque se houve esforço, e temos que agradecer aqui ao David, que foi uma das pessoas que foi responsável pela instalação e manutenção destas plataformas durante e após a Ubucon. Se queremos reutilizá-las, temos que lhes lavar a cara e tínhamos que lhes arranjar uma nova casa. Essa nova casa e também não vale a pena escondermos isto, portanto, é a infraestrutura do podcast. Portanto, nós entendemos que tínhamos espaço para receber essas aplicações e então aquilo que eu estive a fazer conjuntamente com o David, porque não era possível fazê-lo sozinho, foi a migrar efetivamente algumas dessas soluções para nova infraestrutura. Essa migração foi feita portanto, a instalação foi feita em containers LXC, através do produto LXD, que nós já falámos aqui algumas vezes também, e que o David é particularmente fã, e nós também, nesta altura também já somos, até porque a nossa infraestrutura do podcast também assenta em cima de LXD. Aliás, outro membro da comunidade, o Carlos, pegou-me esse bichinho aqui há uns anos, o bichinho do LXD, porque ele é que me apresentou na altura. E já andava a fazer brincadeiras com ele lá em casa há algum tempo. É muito interessante. E depois descobri que o David também se interessava por ele e que contribuiu para o código, e fiquei em êxtase. Pronto, ok, em êxtase também não vamos exagerar, quer dizer, mas sim, estou bastante encantado, e posso dizer que a tarefa de migração foi tão simples como houve um pequeno percalço porque as versões eram diferentes. Portanto, nós tínhamos no nosso servidor o LXD3 e o David estava a usar nos seus servidores o LXD4, que vinha que era entregue por Snap, ao contrário do nosso, e isso dificultou ligeiramente o processo. Portanto, houve ali algumas coisas que não funcionaram conforme esperado, e então a solução seria eventualmente... Já agora que tipo de coisas? Tinha que ver com o file system, qualquer coisa com o file system e com umas ACL que também não estavam a funcionar conforme esperado, ou seja, aquilo dava um erro na importação, ou no próprio lançamento do container, e tinha que ver exatamente com versões. Eu tinha até um link, não sei se ainda tenho aberto nos meus separadores, provavelmente como já resolvi o problema já fechei,
mas era uma limitação e que estava relacionada com a versão que nós estávamos a usar. A alternativa seria migrarmos de APT para Snap, só que qualquer migração de um sistema em produção, como deves calcular, aliás não deve ser preciso explicar-te, causa sempre aqui algumas reservas. Mas, e eu tenho link para isso, a documentação que existe sobre a instalação do LXD para Ubuntu e que é assumida como, se queres usar LXD em Ubuntu, usa o Snap, ponto. Dá-te alguma segurança, apesar de tu sentires um bocado que estás ali bleeding edge, dá-te alguma segurança. Teres o David a dizer que tem não sei quantos servidores, todos com LXD via Snap, dá-te mais segurança ainda. Mas eu sou conhecedor da lei de Murphy e tu também, Diogo, certamente, e as pessoas que nos ouvem em casa já passaram pela lei de Murphy, e então eu não quis arriscar cegamente e tive a ponderar, até que li na documentação oficial que eles dizem, na primeira linha dizem, se usas o Ubuntu, usa o Snap. E não estamos a falar de um artigo qualquer que alguém escreveu, estamos a falar da documentação oficial do site linuxcontainers.org, e na linha de baixo diz, se por acaso usavas o LXD via Deb ou via repositório, tens uma ferramenta no Snap para fazer a migração. E eu, diabo, então estes gajos fazem uma papinha toda, então espera aí um bocadinho. Portanto, eu por acaso eu também uso o Snap e também já nunca usei a ferramenta. Eu usei já, posso falar sobre isso. Mas então já vais falar. Vou. Mas porque não se proporcionou, não calhou. Claro. As máquinas em que eu tinha 3 ainda tenho 3, e as máquinas em que instalei 4 via Snap já foram instaladas sempre via Snap, nunca tiveram via Deb. Se quiseres confiar naquilo que eu te vou dizer agora então a seguir, podes perfeitamente atualizar para a versão 4 via Snap, porque a dor de cabeça é 0. Eu vou-te dizer 0. Não é mínima, é 0. Sim, eu acredito que sim. Só que também nunca sequer pensei em atualizar aquilo. Aquilo não são sequer máquinas em que eu tenha a correr coisas, a prestar-me serviços. Compreendo. Mas então deixa-me contar a minha história. Sim, conta então. Então é assim, eu estava com algumas reservas, até porque havia aqui várias questões. A primeira era se a migração iria ter sucesso ou não. A segunda era qual é que é uma coisa que eu nunca consegui compreender, qual é que é a relação quando tens o mesmo software instalado via Deb e via Snap, quando tu abres o terminal e executas o comando, o que é que ele abre? Abre o Snap ou abre o binário que tu instalaste via Deb? É sempre uma dúvida que eu tenho. Portanto, tens formas de saber isso, mas causa sempre aqui algum fator de desconfiança. Pois eu posso dizer que decidi arriscar, fiz alguns backups e acautelei a situação para o caso de correr mal poder reverter, mas ao instalares o Snap ele tem então a tal ferramenta de migração. A ferramenta de migração encontra-te o Snap anterior, faz-te um relatório, diz assim, olha, o que eu encontrei foi a versão 3 com estes containers, com estas imagens, a versão Snap está a correr a versão 4 e o que nós vamos migrar é então daqui para ali. Portanto, ele dá-te o relatório completo e tu tens de dizer yes, e tu dizes yes, e ele migra-te tudo, e depois de migrar tudo ainda te faz uma pergunta qualquer que eu não me estou a lembrar agora, e no final ainda te diz uma coisa que eu acho que é uma pérola, que é, olha, agora que eu já migrei tudo, podemos remover a versão que tu instalaste em Deb ou não? E tu dizes yes outra vez e ele remove-te a versão anterior, portanto ficas exclusivamente a trabalhar com Deb, com a versão que instalaste do Snap, e a única coisa que ele te diz, e com razão, é convém terminares a sessão e voltares a iniciar a sessão para que quando tu escreves LXC ele possa assumir-te o comando do Snap. E foi isso que aconteceu. Portanto, nós tivemos um pequeno problema e a culpa foi de quem preparou o hproxy. Não foi de quem preparou o hproxy, mas foi que nós parámos não sei se os nossos ouvintes ainda se recordam que nós tivemos um problema com a nossa nuvem e o container da nossa nuvem estava parado, mas o hproxy ainda tinha lá referências a ele, e quando na migração tentou iniciar o serviço não conseguiu, bateu na trave.
porque não encontrou o container da nuvem antiga, portanto foi este o único percalço e que não teve nada a ver com a migração de Deb para Snap, teve meramente a ver, ou seja, se eu reiniciasse o hproxy ou fizesse um reload com a configuração atual, ele ia bater na trave na mesma, portanto não foi essa a questão e estou encantadíssimo, portanto a coisa foi super pacífica, só para perceberem, portanto as aplicações estavam num servidor com LXD, foi feito um backup, foi passada a imagem para o novo servidor, do servidor foi importada a imagem, foi feito o lançamento do container e é só isto. Portanto, upgrades à parte, foi só isto, o que é de facto encantador e faz com que o LXD ganhe de facto uns quantos pontos, pelo menos na minha consideração. Muito bem. Mais uns pontinhos de facto. Ora, entretanto, vamos então para uma das minhas aventuras. Dá-lhe. Não é tanto uma aventura, é uma reflexão que eu fiz. Pensei um bocadinho, andei a pensar, é um tema que eu penso de forma recorrente sobre o financiamento do software e da cultura livre. Foi a propósito de uma conversa que tive no Twitter sobre o impacto de, por exemplo, um site apontar para uma imagem de uma distribuição de Linux diretamente, em vez de, por exemplo, apontar para uma distribuição, para o site da distribuição, para a página de downloads, onde há um apelo à doação e não sei o quê. Sendo que se trata de uma distribuição que é desenvolvida de forma profissional e é um negócio e há 2 developers, por causa daquele caso específico, estava a pensar do Elementary OS, e que sugeriram ao site, em vez de apontar diretamente para o ISO, apontar para a página de downloads, onde haverá sempre um link atualizado para o ISO, porque porventura pode mudar no back-end e o link quebrar, e porque também dá a hipótese aos utilizadores de conhecerem a possibilidade de doarem para o projeto e de ajudarem a sustentar o projeto. O que é que tu achas disso? Se o site se recusar a fazer isso, o que é que tu achas? Há aqui um problema, há aqui hostilidade, o que é que tu achas? Primeiro tens de definir o que é o site recusar-se a fazer isso. Sim, a recusar-se a colocar o link para a página de download em vez de para o ISO. Depois de haver um apelo direto ao site, de forma perfeitamente respeitosa e só um apelo, olha, podem ajudar-nos desta forma, em vez de apontarem para o ISO, apontarem para ali. Esquece a parte do software. Eu pelo menos vou esquecer a parte do software, vou esquecer a parte do software livre, vou esquecer a parte da grande parte do que tu falaste. Tem que ver com uma questão muito mais simples, que é alguém externo à conversa decidiu fazer uma referência específica a uma conversa que não é dele, não é? Vamos falar assim em termos do mais generalista que eu consigo. A pessoa dona da conversa alertou para, não é assim que tu deverias tratar esta nossa conversa, porque a conversa é nossa, devias tratá-la desta outra forma, certo? E eu acho que a pessoa está no direito de o fazer. Está. Do outro lado. Isso não tem questão. Sim, exatamente. Isso não, é só para que fique claro, porque a minha posição é que a pessoa está no direito de tratar como quiser. Claro que sim, mas vamos apostar, e eu desconheço as particularidades, mas vamos apostar que toda esta situação foi tratada com a máxima cordialidade. Sim. Que normalmente é assim que acontece. Normalmente, quer dizer, é arriscado, depende das pessoas envolvidas. Mas vamos apostar que foi tratada com cordialidade. São pessoas bastante cordiais, sempre, nunca as vi não ser cordiais. Isso não quer dizer que naquele momento não tenham não sido cordiais, mas vamos apostar que sim. Mas eu garanto que foram, porque eu testemunhei. Pronto, olhando para isso dessa maneira, eu acho que depois aplica-se uma regra que não tem que ver com software livre ou que não tem que ver com nada que não seja bom senso. Eu acho que tem a ver com bom senso. E imagina que eu estava na posição da pessoa que fez um link para uma determinada porção de um site, não é? Portanto, neste caso um fecheiro específico, e que o dono desse site disse, já que linkaste para o site, linka antes para ali, em vez de linkares para o outro lado. E, tentando fazer aqui de advogado do diabo, eu acho que a pessoa que fez o link
pode dizer assim, porra, quem é este gajo agora para mandar na maneira como eu faço os links ou não? Esta é uma reflexão que eu acho que é legítima e é válida. Sim, agora, é muito válida. Olhando para a questão e olhando aqui, pondo aqui uma regra de bom senso, eu acho que isto tinha duas soluções, que era, olha, sim senhor, foi aqui uma desatenção da minha parte, ou uma falta de cuidado, ou seja, como for, vou acatar a tua sugestão e vou corrigir. Esta era uma. Ou então a segunda era, olha que se lixe o gajo, eu linkei para aquele bocadinho e o gajo não quer, então olha, vou tirar e pronto. Esta seria outra opção válida. Atendendo à altura em que alguém se queixou, alguém referiu que não deveria ser feito daquela maneira, eu acho que mantê-lo é de mau tom. Esta é a minha convicção. Portanto, esta é a primeira parte, ou seja, manter as coisas como estão, depois de alguém te alertar e esse alguém é o dono do projeto de que as coisas não deveriam ser feitas dessa forma, eu acho que é mau. Portanto, acho que mantê-las nunca. Portanto, tu, como dono do site original, tens duas opções, que é ou corriges a situação ou removes. Não é? Ou seja, não me deixas fazer como eu quero, então vou remover. Pá, isso é assim, uma parece-me um acordo de cavalheiros, a outra parece-me a infantilidade, mas seriam para mim as duas soluções possíveis, as duas com uma com um bocadinho mais do que outra, mas as duas com algum bom senso. Okay. Agora, manter como está, acho ridículo, honestamente, acho que é de mau tom. Ok, então adicionando aqui mais uns pontinhos para construirmos na conversa. Esse site que aponta para o ISO é um site que diz que se dedica a promover neste caso as distribuições de Linux em geral. Não, eu acho contraditório com esse objetivo fazer algo que vai contra as intenções do developer, da distribuição e até que não necessariamente prejudica ativamente, mas prejudica passivamente a existência dessa distribuição, porque faz com que seja mais difícil obter a sustentabilidade dessa distribuição. Concordas com isso? Com esta minha opinião? Eu não sei, dependendo do site que estás a falar, mas eu também não acredito que a sustentabilidade de uma distribuição possa ser tida com um link ou outro. Portanto, isso é levar isso a um extremo. Atenção, é o maior site. Eu até posso dizer qual é que é, o DistroWatch. Pronto, tens de dizer, exatamente. É o DistroWatch que é a referência neste tipo de coisas. Não goste ou não goste, independente disso, é a referência. E onde de facto a maior parte das pessoas com menos conhecimento e até muita gente com conhecimento sobre como funciona e sobre o ecossistema no Linux procura links e procura saber novidades e procura saber qual é que é o mais popular, independentemente daquilo ser o que eles dizem ou não. Portanto, há ali de facto um impacto quando tens um site que faz uma diferença massiva do tráfego que entra ou não no teu site. Aliás, até no caso do nosso podcast, estive a ver que há um número grande de hits no nosso podcast que vem de lá do DistroWatch, que é curioso. Mas o DistroWatch também fala de podcasts? Tem uma secção de podcasts. Desconhecia. Eu também desconhecia até ver as estatísticas do podcast. Eu não levo a sério o DistroWatch, honestamente. Também não. Percebo a posição que ele tem no mercado, mas não o levo a sério, até porque as vezes que eu ouço falar do DistroWatch é sempre para duvidar e para questionar aquilo que são exatamente aquilo que já referiste, que é a forma a maneira que eles têm de encontrar os tops ou as mais utilizadas ou as mais, porque é sempre discutível. E não vejo no DistroWatch uma grande fonte de informação fidedigna. Ainda assim, quando tu me dizes que o DistroWatch não acatou uma indicação do... Aliás, ignorou completamente. Pronto, exatamente. Numa conversa em que havia um tocato lá sobre vários temas, quando já não lembro qual deles é que foi um dos developers
do Elementary OS sugeriu que eles fizessem isso, e a partir desse momento o pessoal ou quem fosse tivesse a operar a conta do DistroWatch deixou de responder nessa conversa à pessoa do Elementary OS e continuou a responder às outras todas. Isso também não sabes o que é que está, assim, se fores olhar, tu podias, imagina que era eu que era o responsável por essa comunicação, era perfeitamente possível que eu fizesse isso até. Se alguém tentar encontrar alguma lógica nas minhas respostas a comentários em redes sociais, alguma lógica nas respostas, vai-se ver aflito, porque eu de facto não tenho a mínima resposta, e se eu estiver na sanita e de repente me levantar da sanita, há um monte de gente que fica sem respostas. Sim. Eu também não estou preocupado com isso. Mas isso és tu, não foi o que eu vi ali. Ok, é verdade. E também, pelo que eu percebi, isto é um pedido que é recorrente de várias distribuições, que eu percebi depois em conversa, e que eles nunca atendem nem dão resposta. A minha pergunta é um bocadinho se calhar mais global, que é: a que pedidos é que o DistroWatch já atendeu feitos pela comunidade? Não tenho conhecimento, porque eu também não frequento, portanto não quero dizer que nunca deram, porque sim, não tenho matéria para responder. Se calhar seria a resposta que responderia a todas as outras perguntas, porque eu dava a ideia que é um bocado isto, aquilo, o DistroWatch e também se calhar uma forma que eles têm de se defender das tamanhas críticas que lhes são feitas sempre, não é? Portanto, porque quer se queira, quer não, com ou sem razão, o DistroWatch é um dos sacos de pancada para este tipo de questões. Não é? E acho que é consensual aqui, pelo menos entre nós os dois, que isso acontece. Aquilo que eu entendo é que talvez uma forma deles defenderem é ignorarem esses pedidos e não serem permeáveis, porque se depois, se eles são permeáveis a um pedido específico de uma distribuição ou de um responsável por uma distribuição, eles vão ter que começar a ser permeáveis a todos, e isso dá-me trabalho. Portanto, talvez. Não sei, eu não estou aqui, atenção que eu não estou do lado deles. Mas podiam dizer isso, podiam responder: olha, sim senhora, nós vimos o teu pedido, mas por este motivo não vamos fazer. Mas não, nem isso, não responderam. De qualquer forma, a questão, o ponto onde eu queria chegar é que é bom, é útil e salutar que as pessoas que usufruem do software livre, da cultura livre em geral, quando podem, porque nem sempre podem e nem todos podem, façam contribuições não só em trabalho como também em monetárias para os projetos. Façam dinheiro, comprem merchandising, façam essas coisas todas. Eu, por exemplo, contribuo regularmente para o Ubiports. Cada vez que o Ubuntu faz uma release, eu faço uma doação. Todos os meses faço doações para o Ubuntu Mate. Agora, que há dias, fiz uma doação para o PeerTube, que está a fazer outro crowdfunding bastante interessante, porque as features que são implementadas ou não dependem do sucesso desse crowdfunding, e há features muito interessantes. E depois há também outras formas de apoiar, que é apoiar via consumo. Por exemplo, quando compram um dispositivo da Pine 64, a Pine 64 costuma apoiar as distribuições e os projetos que ajudam a criar o software para esses dispositivos. Eles fazem doações para o KDE, fazem doações para o Manjaro, para o Ubiports. No fim do mês, pá. Já foste ao site a ver se já há pré-vendas para os tablets? Ainda não enviaram, por acaso não fui ver. Não me lembrei disso. Então não digas que não enviaram, pá. Então, não, ia falar do PinePhone. Não, pá, eu quero o Pine Tablet. Que eles falaram de enviar o PinePhone no fim deste mês, mas eles disseram que demora mais uma semana, então uma coisa assim já. E depois há empresas como a Slimbook que além de fazer portáteis espetaculares para correr Linux, e que ajudam os elementos da nossa comunidade dando códigos de desconto, que esta semana anunciaram que doaram 4 portáteis do valor de 3.500 para 3.500 euros para alguns developers. Exatamente, e que deram ainda vouchers no valor de 200 euros para 10 projetos de software livre. Olha, uma das pessoas que recebeu o portátil foi o Cassidy James do Elementary, também o Dustin Krizak,
conhecido como Bashful Robot, que é o main developer do Ubuntu Budgie, o Neil Gompa, que também é um conhecido developer do Fedora, e o Carlo Lobrano, que é um Ubuntu member e que contribui para o tema, para o Yaru e para o GNOME. É giro porque a Slimbook está associado ao KDE, não é? Portanto, e o KDE está associado ao Slimbook também, portanto isto aqui é uma coisa... Sim, tem uma relação muito próxima. Muito próxima, mas essas contribuições foram todas para fora do KDE, o que é interessante. Curiosamente, todos focados em GNOME, porque o Elementary, o desktop environment é criado deles, é criado em cima de GNOME, o Ubuntu Budgie, o Budgie também é criado em cima de GNOME, o Fedora prefere, aliás dizem que é um desktop para GNOME, e o Yaru é um tema para GNOME. Certo, é interessante, é uma forma também de alargar horizontes, acho muito bem. E contribuam, quando podem, claro, obviamente. Aliás, esta semana fizemos também um apelo a que contribuam para o Patreon do podcast, Ubuntu Podcast, do podcast que nos inspirou a criar este podcast, porque eles também precisam de algum dinheirinho para ajudar a pagar a um editor para garantirem a qualidade do som deles. Os tipos que nos copiaram? Esses tipos não merecem nada, pá. Então, é verdade, eu já me tornei patrão deles e eles têm já algumas centenas de patrons e já estão a receber algum dinheirinho. Mas ajudem, porque pagar a um editor profissional custa dinheiro. Exatamente, é verdade. Eu estou a dizer plagiadores no sentido de terem um editor pago para lhes editar os episódios. Ninguém lhes tira, essa foi uma ideia nossa. Essa foi nossa. mas sim, se tiver a oportunidade, acho que sim. Se forem ouvintes do Ubuntu Podcast, façam parte dessa campanha, porque o software é livre e grátis, lá porque os nossos assuntos são grátis, lá porque a nossa mão de obra é também ela grátis, não significa que as pessoas à volta e pessoas que dão do seu trabalho técnico, e chama-se isso mesmo trabalho técnico para isso, que não têm que obrigatoriamente fazê-lo gratuitamente. Portanto, e merecem ser recompensadas por isso e acho que é muito nobre. Aliás, nós estamos mais ou menos na mesma situação, portanto nós também fizemos a nossa angariação de patronos e patrocínios também com o objetivo principal. Aliás, nós ainda nunca tirámos um cêntimo que fosse para nós, e essencialmente aquilo que nós temos é assegurado o pagamento do nosso editor, o Senhor Podcast, e eventualmente quando no final do ano fizermos o balanço e se sobrar algum dinheiro, temos que arranjar, como já falámos aqui também em direto, maneira de o estourar, porque nós não queremos, aliás, eu não quero pagar a minha conta da luz nem da água com o dinheiro dos nossos patronos, como é óbvio. Sim. A não ser que, quer dizer, o Spotify pode comprar-nos por 100 milhões de dólares e aí já... Mas aí por 100 milhões é diferente, aí eu não pago a luz nem a água, eu compro uma casa e com piscina e vou virar youtuber ou podtuber ou podcaster ou... Spotifyer profissional, exatamente. Mas ofendido, és um mercenário. Olha, deixa-me falar exatamente sobre esta questão ainda e continuidade. Tem que ver com uma coisa que me aconteceu esta semana. Esta semana eu no final da semana negociei, portanto, a venda do meu computador que me acompanhou durante muitos anos, o meu ThinkPad X230, e que eu elogiei aqui várias vezes. Aliás, houve muitos episódios que foram gravados antes do Slimbook, que foram gravados com ele. Ele estava, e desde a altura que tenho o Slimbook, estava mais ou menos que triste porque tinha pouco amor, tinha pouca atenção, pouco carinho. E então, num tweet sobre outro assunto qualquer, alguém veio ter comigo, eu não vou dizer quem foi, só por uma questão de garantir a privacidade dessa pessoa, mas houve alguém que veio ter comigo, alguém que eu conheço e que por quem tenho alguma estima, que me veio pedir informações e que de facto me comprou o ThinkPad e que vai de certeza fazer dele um computador muito mais feliz do que ele estava a ser aqui em casa. Eu digo isto porque... Portanto, é uma adoção responsável. É uma adoção responsável, sem dúvida alguma. Eu digo isto porque o sentimento que eu tive quando entreguei aquele computador é mais ou menos aquilo que
as pessoas que têm moto durante muitos anos, e isto é uma dinâmica que só acontece normalmente com as motas, é raro acontecer com carros, mas nas motas é muito normal a pessoa, quando vende a moto, querer praticamente garantir que a pessoa que lhe compra a moto que vai estimá-la e que vai limpá-la e que vai fazer, portanto, todas aquelas mordomias que a moto tinha quando o atual dono era de facto a pessoa que coordenava essas atividades. Portanto, eu senti um bocado isso. Sinto que vou voltar a ver o meu ThinkPad de vez em quando, até porque eu e essa pessoa cruzamos, eu não digo regularmente, agora que a porcaria do Covid é uma chatice, dizemos regularmente, mas cruzamos com alguma frequência. Portanto, eu acredito que vá voltar a vê-lo, mas isto para dizer que sim senhor, ok, tudo bem, despachei o meu ThinkPad. E que neste momento estou eventualmente a olhar para, e aquilo que estavas a dizer com toda a razão, que é quando tu precisas de um equipamento e quando tu olhas para o mercado, qual é a escolha que tu fazes? E eu sem dúvida alguma que estou muito inclinado a comprar, e agora estou indeciso porque tem que ver com, eu sei que é estranho, mas estou indeciso entre comprar uma LibreBox ou comprar uma Wild Beast, mas sem dúvida alguma que vou optar por uma solução da LibreTrend pelos mesmos motivos que tu já elucidaste há bocado, ou seja, são pessoas que, e são organizações que já deram provas de que se preocupam com dar resposta a produtos que a comunidade, que a população em geral não tem acesso habitualmente, e que pela forma de códigos de desconto, patrocínios diretos, seja como for, como tu já falaste, e tanto a Slimbook como a LibreTrend já deram várias provas disso mesmo. Sem dúvida. Certamente que o meu dinheiro irá para, não sei ainda se é uma coisa que eu quero ter só na secretária e aí uma LibreBox, ou se eu quero um Wild Beast para andar aí para trás e para a frente. Portanto, essa é a minha única escolha neste momento, ainda não decidi efetivamente o que é que vou fazer, mas provavelmente vou para uma LibreBox por fatores que eu hei de explicar depois num episódio mais à frente, não agora, porque ainda não tenho a decisão final tomada. Mas votem, que é uma coisa que nós também já falámos aqui com alguma frequência, votem com carteira, gente. Se vocês têm uma convicção, se vocês têm e apoiam a atitude ou a forma de estar de uma organização, de uma entidade, na altura de escolher e na altura de escolher consumir, o dinheiro tem que ir para algum lado, gente, e se vocês, em vez de olharem para a direita, olharem para a esquerda porque vos faz mais sentido, acho que mesmo que gastem mais 5 ou 10 euros ou 50, ou dependendo um bocado também das vossas condições, acho que o devem fazer, pelo menos essa é a minha convicção. Exato, as coisas custam a fazer e às vezes são exclusivamente trabalho doado à comunidade em geral, outras vezes para terem um bocadinho mais de qualidade, como é reconhecidamente o trabalho do Elementary, por exemplo, são coisas que custam dinheiro a fazer. As pessoas que desenvolvem o Elementary são os dois developers principais, o trabalho deles é fazer isso. Eles fazem-no muito bem e ainda contribuem para outras distribuições e para o ecossistema de software livre em geral, pelo que eu acho que merecem e devem ser apoiadas financeiramente sempre que possível. Quando não é possível, não é, e também não há recriminação por isso. A vantagem destas empresas é que tu não tens que fazer nenhum tipo de donativo ou esmola, como algumas pessoas chamam, basta apenas comprar os produtos deles, os produtos pelo preço que essas entidades entenderam como justo para recompensar o seu esforço e a sua opção. Portanto, é só isto. Tu precisas de qualquer coisa, as pessoas têm alguma coisa para vender e tu compras a essas pessoas em vez de comprares a outras. Parece-me perfeitamente uma ação lógica. Mas olha, deixa-me dizer, até porque estamos a chegar ao final do nosso episódio, temos que fazer aqui um esclarecimento e vai no sentido também desta conversa que nós tivemos agora. Existem novidades em relação aos nossos códigos de desconto da LibreTrend e que tem que ver com um código que nós temos anunciado exaustivamente há não sei quantos episódios, que é o nosso PUP 150 sobre os descontos nas LibreBoxes de 150 euros, o que é um desconto bastante interessante, mas e também motivado pela minha conversa com o Luís da LibreTrend sobre esta minha intenção de compra. Ele informou-me também e pediu também para que fosse feito esse reparo aqui no episódio,
que o desconto PUP 150 neste momento está inativo, portanto não existe desconto PUP 150 para comprar uma LibreBox. Não fiquem tristes, porque a razão que leva a que esse código esteja suspenso é ótima, que é, as LibreBox estão neste momento praticamente a 50% do preço. Portanto, elas passaram de 800 e qualquer coisa euros para um preço base de 390 e não sei quantos. Portanto, é uma descida abismal. Portanto, isto é um para dizer desconto que, bem maior do que nós estávamos a oferecer com o PUP 150. Exatamente. Portanto, tudo bem que não se sentem especiais por serem ouvintes do podcast quando compram uma LibreBox, só no momento em que ouvem o podcast em si, mas por outro lado, em termos da vossa carteira, ela vai gostar bastante mais do desconto generalizado do que apenas, e agora já é só um apenas, do código 150. Ainda assim, durante esta semana, portanto, não sei se há tempo de sair o episódio, mas certamente que no próximo episódio teremos novidades sobre códigos de desconto para os Wild Beasts. Portanto, muito bom. Vamos, é só esperar mais um bocadinho. Exatamente. E a malta que está a pensar em comprar um portátil dos fixes, é esperar mais um bocadinho, porque pode eventualmente comprá-lo com um código de desconto, um PUP código, para comprarem o vosso próximo portátil livre. Muito bem, ok. E estamos no fim, não é? Estamos a chegar ao fim, sim. Olha, podem, se quiserem apoiar-nos, também a nós. Espera aí um bocadinho, só para dizer que primeiro, nós avisámos que não era só sobre a nossa vida. Segundo, eu ainda tinha aqui assuntos que ficaram por dizer, portanto, vão ficar para o próximo episódio. Temos muito para falar. Tínhamos aqui mais 2 ou 3 episódios, mas se nos quiserem apoiar, além de se tornarem patronos, que podem ainda usar o nosso link para o link afiliado para o Learn You Some Python da No Start Express, que ainda dura mais algumas horas, ou se não chegarem a tempo, ainda podem usar também o link de afiliado geral que dá-vos desconto, aliás, não está com desconto, não é desconto, permite-vos apoiar-nos, decidir quanto é que querem contribuir para o nosso show. E também resta dizer que este episódio irá passar na quinta-feira às 22h03 na Rádio Zero e que é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Tiago Carrondo e pelo Alexandre Carrapiço. E até ao próximo episódio. Até à próxima!